Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas arquiteturas que a gente encontra quando trabalha com microserviços. Microserviços seria a visão macro aqui e dentro da solução de microserviços a gente teria a aplicação de alguns patterns. São esses patterns que eu vou explicar para vocês. Então, para representar os microserviços, a gente costuma ter um desenho parecido como esse. A gente tem vários serviços desacoplados, independentes entre si, que são responsáveis por um contexto de negócio. Nesse caso aqui, a minha solução é de e-commerce. Então, eu tenho o serviço de pedidos, pagamento, shipping e e-mail. Isso aqui para o ecossistema de e-commerce. Tá certo? Então, dentro dessa solução, a gente consegue identificar que temos serviços com tamanho reduzido. Ao invés de fazer um pacotão com todas essas funcionalidades, eu decidi separar os serviços. Como eles são independentes entre si, eu consigo usar uma pilha tecnológica diferente para cada um e uma base de dados própria para cada um. Isso aqui é até bem importante falar, né? Muita gente faz microserviços com base compartilhada, mas esse acaba sendo um anti-pattern porque interfere nessa independência que a gente quer alcançar. Não significa que está errado sempre, mas que compromete a independência que os microserviços prometem. Então, qual é a grande vantagem? Como eu separei em serviços pequenos, aqui eu posso ter o time A trabalhando, aqui eu posso ter o time B, aqui eu tenho o time C, aqui eu tenho o time D. Então, numa empresa que tem muitos times, muitas pessoas para trabalhar num único produto, numa solução mais robusta, eu consigo dividir o trabalho. Em tese, né, esses serviços teriam independência entre si, então não precisaria ter conflito aí de time comitando na base do outro, na base de código do outro, ou um time que espera uma feature para poder fazer algo. Então não tem esses bloqueios. Os times conseguem evoluir de forma independente e com sua pilha tecnológica específica para atender aquela funcionalidade, ok? E aí, quando a gente fala em tecnologias, no mundo Java, né, que é o foco do canal aqui, a gente pode pensar em alguns frameworks como o Spring Boot e também o Spring Cloud. Esses dois frameworks em conjunto conseguem entregar as funcionalidades que a gente precisa para trabalhar com essa arquitetura de microserviços, com serviços desacoplados, escaláveis, modulares, enfim, com tudo isso. E também torná-los cloud ready. Só que não é tão simples, a gente tem várias questõezinhas para tratar quando a gente separa os nossos serviços em vários. Uma delas é a comunicação entre os microserviços. Então, a nível de aplicação, eu vou mostrar alguns patterns que a gente pode aplicar para resolver esses problemas de arquitetura que vão aparecendo de acordo com o nosso processo de separação de serviços. Então, primeiro é a forma que os serviços se comunicam. Se eu tenho vários, antes estava tudo no mesmo pacotão, na ideia do monólito. E aí, eu fazia chamadas interprocessuais mesmo lá dentro. E era tranquilo eu chamar o pagamento, chamar o shipping, ou o order, chamar o pagamento, enfim. Só que agora eu separei, então eu preciso me comunicar pela rede. São sistemas distribuídos. E aí, o que acontece? Para a gente fazer essa comunicação via HTTP, a gente teria que rodar cada serviço aqui, ó, uma porta específica, então o order está rodando aqui no 8080. O payment está no 8081, o shipping vai estar no 8082, considerando a mesma máquina. Caso fossem máquinas diferentes, podiam até ser as mesmas portas. Mas na mesma máquina a gente teria esse desenho aqui, cada um rodando na sua porta. E aí a minha interface gráfica, o meu SPA, que normalmente a gente usa para implementar a interface gráfica, faria as chamadas para cada endereço. Então, beleza, não tenho tanto problema, pela rede eu consigo fazer a comunicação, certo? Só que o problema com esse desenho é que eu tenho esses endereços diferentes, DNS aqui, e aí o meu SPA precisa saber onde está cada serviço. No ecossistema grande isso é bem complicado de gerenciar. Então, como é que eu faço para organizar essas múltiplas chamadas pela rede e tornar o processo mais simples de gerência desses endereços? É aí que entra o pattern de API Gateway. Então, como é que a gente gerencia e roteia as requisições aos microserviços? Coloca um gateway no meio ali, para lidar com essas chamadas. Então, qual é a ideia agora? O meu SPA, aqui que é o front-end, ele chama o gateway e não mais os serviços diretamente.
ele vai chamar algum recurso do gateway que ele precisar, e o gateway, dependendo do recurso que ele receber, vai direcionar para o serviço correto. Então, se, por exemplo, eu receber aqui nessa requisição, uma requisição para /orders, eu vou encaminhar a requisição para o serviço de pedidos. É basicamente isso. O gateway é o ponto centralizado de acesso. E aí eu consigo minimizar aquela bagunça ali de SPA fazendo chamada para todo mundo e essa gerência aqui dos endereços fica facilitada. O gateway vai ter essas rotas aqui, ó. Então ele funciona meio como um mapa aí de endereços, né? Baseado nas rotas que ele possui cadastradas, ele vai direcionar as requisições para o lugar correto. E aí a gente tem um probleminha a menos com esse pattern de API Gateway. Só que eu ainda tenho um probleminha aqui. Eu centralizei os endereços no API Gateway, mas eu só mudei de lugar essa gerência de vários endereços. O API Gateway ainda precisa saber os DNS e portas dos serviços. Ele vai precisar lidar com toda essa informação. E como é que ele vai saber onde cada serviço se encontra? É aí que entra a figura do Service Discovery, que é o outro pattern. Então, como é que a gente sabe cada endereço de microserviço? A gente pergunta para o Service Discovery, que é basicamente uma agenda telefônica, vamos dizer assim, um livro de endereços, onde você pode perguntar, olha, esse recurso aqui, quem é que atende? E aí o Service Discovery vai saber. Na nossa requisição, a gente vai solicitar um recurso. Então, vou solicitar aqui /orders. Ok? Não sei quem ele é, por isso que tá amarelo aqui. E aí o Service Discovery vai me responder. Quem é esse cara aqui? Esse recurso aqui é disponibilizado por esse microserviço. Então eu redireciono para cá. E como é que o Service Discovery vai saber disso, né? Como ele sabe todos os endereços dos serviços baseados nos seus recursos? Bem, ele sabe porque todos os microserviços, quando iniciarem, eles vão se registrar aqui. E aí, iniciou, está registrado, se o gateway perguntar para o Service Discovery, o endereço vai estar lá. E aí ele vai poder direcionar a requisição para o caminho correto. Então, todo mundo se registra nesse Service Discovery e aí eu tenho certeza que eu vou encontrar o serviço que eu quero chamar. Então, agora eu centralizei o gerenciamento de endereços num componente que só tem essa responsabilidade. Então, temos mais um problema resolvido, só que a gente ainda tem alguns problemas com essa arquitetura. Um deles é, e se houverem mais instâncias do mesmo serviço? Aqui a gente está colocando uma instância apenas no desenho, mas não é o cenário do mundo real. No mundo real, a gente vai ter mais de uma instância para ter redundância na resposta desses microserviços. Só que se a gente tem mais de uma instância, como é que a gente sabe quem a gente vai chamar? Se a gente quer uma ideia de eu tenho mais instâncias para ter redundância no acesso, como é que a gente sabe quem chamar, quem está desocupado ali para atender aquela requisição? Como a gente faz isso? É aí que entra esse pattern chamado Load Balancer. Eu uso um balanceador de carga para direcionar as requisições que chegam para diferentes instâncias aqui do mesmo serviço. Então veja aqui que eu tenho várias instâncias de cada microserviço rodando, dependendo da sua necessidade de escala. Aqui eu preciso de 3, por exemplo, aqui 3, aqui 2, aqui só precisa de uma, enfim, dependendo da necessidade eu escalei aqui os serviços. E agora eu não tenho mais a ideia de acessar o endereço de uma porta específica. Eu vou acessar apenas o Load Balancer, tá certo? O gateway chama o Load Balancer e o Load Balancer direciona para a porta correta. Então, eu tenho um serviço na porta X, o mesmo serviço na porta Y, a porta que vai variar dependendo da instância que eu estou rodando. E aí o Load Balancer vai fazer esse trabalho de Round Robin, que é um dos algoritmos de balanceamento, que é primeira requisição que chegou vai para a primeira instância, segunda requisição vai para a segunda, e assim a gente vai rotacionando quem atende as requisições que chegarem. Por isso, esse pattern lida com a questão da escala, como é que a gente escala os microserviços para atenderem um grande número de requisições. Então, beleza, a gente resolveu vários problemas com vários patterns já, muito bacana isso, mas ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa também endereçar. E uma delas é que cada um desses serviços aqui, ele vai ter suas configurações. No caso do Spring Boot, a gente usa o Application Properties, né, para colocar as configurações de cada um. Acesso a banco, endereços de serviços externos, enfim, tá tudo no Application Properties externalizado
para que, dependendo do ambiente, né, a gente consiga mudar essas propriedades. Só que com um grande número de microserviços, eu tenho um grande número de arquivos de configuração. Então, será que existe alguma forma de facilitar o gerenciamento desses arquivos de configuração? E a resposta é sim. Existe um pattern chamado Centralized Configuration, ou seja, configuração centralizada. Então, eu vou ter um componente na solução que vai gerenciar, vai centralizar todos os arquivos de configuração. Então, agora eu tenho essa figura aqui, ó, do config server, vai ser um novo servidor, e esse cara vai conter todos os arquivos de configuração de cada um desses serviços, inclusive do gateway também, tá? O gateway também tem um arquivo de configuração. E aí, com esses arquivos centralizados aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode consultar os valores que estão configurados, pode ajustá-los e ter até, inclusive, um recarregamento sem redeploy. Dá para fazer muita coisa com esse config server. A ideia é que, como a minha solução é o e-commerce, eu tenho algum lugar onde eu veja todas as configurações desse meu ecossistema de serviços do e-commerce. E aí eu tenho a gerência em um só lugar das configurações, o que facilita a minha visão do todo aqui para a minha solução e o meu gerenciamento dela. Então, beleza, a gente também resolveu mais um problema, só que agora a gente pode voltar àquela questão da comunicação entre serviços e pensar se existe alguma alternativa ao uso de HTTP. Por quê? Porque o HTTP é uma comunicação síncrona. Síncrona, certo? Então significa que o meu SPA vai esperar as chamadas serem respondidas e eu vou ter algumas esperas aqui se eu tiver chamadas entre serviços também. As chamadas todas são síncronas e isso acaba comprometendo um pouco a disponibilidade do meu sistema. Se um desses serviços cair, será que eu precisaria realmente tornar todo o meu e-commerce indisponível? É algo a se pensar. Por isso é que surgiram outras formas de comunicação entre serviços, além da interservice, serviço para serviço de forma síncrona. E aí foi que surgiu a abordagem Event Driven. A ideia aqui dessa solução é a gente usar uma comunicação baseada em eventos. Então, nesse desenho, ao invés da gente fazer aquelas requisições diretamente, onde as requisições chegam no SPA, vão para o gateway, e aí o SPA orquestra várias requisições, chama agora o payment, chama agora o shipping. A gente só faz um mínimo de chamadas aqui via gateway, e as outras etapas de comunicação a gente pode fazer via esse message broker, que é basicamente um enviador e recebedor de mensagens. Então, por exemplo, quando o pedido é colocado, né, feito, criado, a gente pode notificar o sistema de pagamento. E aí a gente não precisa chamar o sistema de pagamento direto. A gente pode mandar uma mensagem aqui e o sistema de pagamento, quando receber alguma mensagem desse tipo, ele já está de olho, ele já está ouvindo lá e ele diz, opa, minha vez de trabalhar, e faz o seu processamento. E aí pode mandar mensagens também para esse message broker para os outros serviços serem notificados. E veja que as setas são bidirecionais porque os serviços tanto mandam mensagens para cá como recebem. Tudo isso de forma assíncrona. Então, se um desses serviços estiver fora, em momento oportuno ele pode buscar a mensagem e processá-la de acordo. Essa é basicamente a ideia do Pattern Event Driven. E a gente chama esse modelo aqui de comunicação de Pub-Sub. Pub de publisher, alguém publica mensagens aqui. Sub de subscriber, alguém se subscreve para receber mensagens. E aí a gente tem, claro, mensagens de vários tipos. Olha só aqui os tipos das mensagens. A gente tem mensagens de query, de command e de event. Dependendo da mensagem, tem uma reação diferente. Então, por exemplo, a mensagem de query, a ideia é consultas, retornar dados. Então, eu vou fazer alguma consulta e retorno o dado correspondente. Quando eu falo de command, eu estou querendo fazer algo, então é um processamento, certo? Pode ser criar um registro, atualizar, qualquer coisa desse tipo. E, finalmente, a gente pode ter um evento, que aí, nesse caso, seria a ideia de notificar alguém. Então, notificação. Para que essa pessoa notificada siga com um processamento que é responsabilidade dela. Ok? Então, essas são algumas formas de enviar mensagens e como a gente pode, dependendo do tipo da mensagem, criar um fluxo completo aqui para cada funcionalidade do nosso sistema. Então, desde pedir algo, fazer um pedido, até
ativar o pagamento desse pedido, ativar o serviço de entrega e mandar um e-mail para o usuário, tudo isso é orquestrado aqui através dessa comunicação assíncrona com mensagens específicas enviadas ao Message Broker. Então, como a gente tem esse processamento assíncrono aqui, a gente vai trabalhar com um conceito super importante, que é o que a gente chama de consistência eventual. Nesse modelo de consistência eventual, significa que em algum momento, eventualmente, o pedido será completo, será feito com pagamento ativado, entrega e envio de e-mail. Por que a gente diz que é eventual? Porque o processo é assíncrono. Eu não tenho certeza do momento que isso vai acontecer, porque depende de cada serviço fazer o seu trabalho. E como eles são ativados de forma síncrona, a gente não sabe. A gente não fica esperando para dizer, olha, acabou, deu certo. A gente faz nossa parte e manda para os outros serviços continuarem as dele. Por isso que a gente trabalha com essa forma de consistência eventual. Então, a nível de aplicação, a gente já viu vários padrões interessantes. Existem outros padrões, tá, que a gente pode abordar, mas o vídeo se tornaria muito grande se eu tratasse tudo isso. Então, se vocês tiverem interesse em saber sobre os outros patterns de microserviços, comentem aqui para que eu crie os vídeos de acordo com a demanda de vocês. Tá bom? E também deixo o material para vocês consultarem, que é esse endereço aqui, que tem um catálogo desses patterns que eu estou apresentando agora. Pode ser uma boa fonte para vocês estudarem essas soluções para microserviços. Agora que a gente falou de aplicação, a gente vai começar a olhar para os dados. Patterns que se relacionam com a forma que os dados são criados ou manipulados dentro de um banco de dados. E um dos patterns que atende essa necessidade de operar nos dados é o Event Sourcing. Então, qual é a proposta desse pattern? No lugar de a gente simplesmente criar um registro e salvá-lo, então, por exemplo, eu tenho aqui um registro, record, certo? E esse registro aqui vai ser o usuário, um user. Só para exemplificar. Então, quando a gente tem um sistema tradicional, o que acontece? Alguém manda uma requisição POST para criar um usuário, e aí esse usuário vai para o banco de dados completinho, né? Com todas as suas informações. Então, aqui a gente tem login, senha, e-mail. Esse é o fluxo de uma aplicação comum. Eu salvo o registro completo e tenho ele no banco. Já no modelo Event Sourcing, a gente não salva simplesmente o registro completo aqui, o estado final dele. A gente vai salvar os eventos com as mudanças necessárias para construir esse estado. Então, ao invés de eu salvar um login, senha e e-mail, eu salvaria um evento de user created, e aí eu teria as informações da criação do usuário para que eu possa reproduzir. Se depois eu tivesse só atualização, o update, eu poderia ter só o item que foi atualizado. Então, se foi só a senha que mudou, aqui ó, eu salvo apenas a senha. Eu não preciso salvar o estado de todo o registro. A ideia não é guardá-lo e deixá-lo prontinho no banco. A ideia é gerar os eventos que permitam reconstruí-lo. Então aqui, como vocês podem ver, tem cada um dos eventos que foi disparado, item criado, item atualizado, item deletado. E aí, processando esses eventos que chegam aqui ó, numa Event Store, numa loja de eventos, quando esses eventos são processados, eu mando para um barramento de eventos, que é aquela figura do Message Broker que a gente viu. Tem que ser algum cara que consiga receber os eventos de forma assíncrona. E aí eu tenho uma base de dados que vai ter o estado final daquele registro, que consome esses eventos e constrói o item em questão. Então, se eu tenho esses eventos aqui de criação, update e deleção, se eu executá-los nessa ordem, eu vou ter no final o estado de um item, por exemplo, com o status deleted, que foi esse o caso, e com os dados da criação e os dados atualizados, certo? Então, para conhecer o estado final do item, eu só preciso reproduzir essa sequência de eventos. E por que isso aqui é tão importante? Porque esses eventos aqui, eles são imutáveis. Então, significa que se eu tiver algum problema de perda de informação, o que eu posso fazer? Num cenário de missão crítica, eu posso reproduzir os eventos, construir o último estado consistente e depois processar, continuar o processamento ou
esperar novamente que eventos cheguem, então eu tenho um risco menor de perder a integridade desse item aqui. Ele vai ser íntegro em algum momento, basta eu processar esses eventos. Então, algumas arquiteturas é interessante a gente usar a ideia de Event Sourcing, que nesse caso acaba sendo uma especialização do Event Driven, como eu falei. Eu estou usando eventos, mas aqui a nível de dados. Eu estou usando eventos para construir a representação final do meu dado, sem perder essa sequência aqui que me permite reconstruir o dado no banco que eu quiser. Então, se eu quiser depois criar um outro banco, mudar o banco de leitura, eu posso fazer isso só dando o replay dos eventos nesse novo banco. Isso aqui é bem interessante, ok? Agora vamos falar de outra estratégia que a gente usa muito com o Event Sourcing em conjunto, que é a CQRS. A ideia é a gente separar os comandos de processamento, aqueles eventos do tipo commands, são processamento, dos eventos de consulta. Separar as responsabilidades para que a gente consiga otimizar cada serviço, cada parte aí de forma adequada, de forma personalizada. Então aqui no CQRS eu estou segregando a responsabilidade dos comandos e das queries. Então leituras e escritas, queries são leituras, commands são escritas, eles são separados no sistema para a gente ter uma otimização personalizada. Então o que costuma acontecer? Se a gente tem uma base de dados otimizada para leitura, o que a gente costuma colocar aqui para fazer a otimização da leitura? A gente coloca índices. Só que se eu quiser depois otimizar para a escrita, eu tenho que desligar esses índices para que a escrita seja mais rápida. E aí eu prejudico a leitura. Então eu tenho esse impasse, esse trade-off. E para a gente resolver isso, a ideia é separar a leitura das escritas. E usando o Event Sourcing, a gente consegue fazer isso criando um service de command para lidar com os eventos de atualização, criação, deleção, mandar para esse Event Store, que é responsável por receber os eventos, e aí esses eventos depois são publicados no broker, que tem um serviço aqui que consome eles para colocar no banco de leitura. Então aqui desse lado do command, da escrita, eu tenho os estados, os eventos, e aqui na query eu tenho o registro final que pode ser consultado. E aí eu posso otimizar com meus índices e ter uma otimização própria para leitura. Então veja que colocando esse broker aqui no meio, eu consigo sincronizar os dados que são gerados aqui pelos eventos para o banco de leitura. E eu consigo ter uma base de escrita, que é a base dos eventos, no caso do Event Sourcing, e uma base de leitura separada, ambas íntegras eventualmente. Porque aqui a gente também está usando uma abordagem Event Driven. E ainda pensando nos dados, a gente tem a visão de transação. Eu separei meus serviços, eu estou com a arquitetura Event Driven aqui, que eu decidi para desacoplar eles ainda mais. Estou também usando aqui nos dados um CQRS com Event Sourcing para otimizar melhor a leitura e a escrita, de acordo com as suas necessidades, só que eu ainda tenho que resolver o problema da transação. Eu separei os serviços que antes estavam no contexto de uma transação só, agora eu preciso trazer essa visão de transação para serviços que estão separados na rede. Usar o pattern Saga para isso. Então a ideia da saga, parece mesmo aquela noção de filme, né? A gente tem um processo aí de várias fases, vários acontecimentos que devem ocorrer para a gente concluir um determinado processo. E nesse caso, que a gente está falando de e-commerce com um pedido, a gente poderia ter uma saga para cruzar cada etapa daquele pedido. Então, eu teria, no lugar de ter uma única transação global, faz pedido, ativa pagamento, chama o shipping, chama o e-mail, eu tenho várias subtransações que pertencem à minha saga. E se alguma delas falhar, eu faço rollback de tudo. O rollback que é feito com transações compensatórias. Agora eu não posso simplesmente dar rollback porque eu não estou numa única transação. Eu tenho que pedir para cada serviço dar rollback, cada serviço que executou. Então se eu tiver aqui uma saga de pedido, eu tenho vários eventos aqui, ó, que foram acontecendo. Primeiro 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e aí deu problema. Eu tenho que voltar aqui, consumir esse evento de problema, e cada um esses serviços aqui, ó, que estão lidando cada um com um evento, vão ter que fazer o seu rollback, sua transação compensatória. E é claro que isso depende muito de como a saga é organizada. Eu posso ter uma saga que trabalha de forma orquestrada, onde eu tenho um serviço que é responsável pela saga, ou uma saga que trabalha com
coreografia. E a diferença entre essas duas é que na orquestrada, o próprio serviço orquestrador da saga gera os eventos. Então, ele que gerou todos os eventos aqui. Evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5. Mesmo sendo serviços diferentes responsáveis por cada evento. Ele não só gerou o dele. Já na abordagem coreografada, eu não teria um serviço orquestrador e cada serviço é responsável por gerar os seus eventos dentro da saga. A visão orquestrada ela acaba sendo mais interessante porque dá uma visão global dessa saga e fica mais fácil a gente manter porque tá tudo lá. Quando a gente desacopla muito, espalha essa geração e consumo de eventos, fica mais difícil ter uma visão global. Por isso que eu trouxe o desenho aqui da saga orquestrada, porque ela acaba sendo mais interessante a nível de observabilidade. Se algum problema ocorrer, eu preciso saber onde foi. E tendo uma visão global da saga, é mais fácil corrigir. Mas é claro, depende muito da sua arquitetura do seu sistema. Então, antes de escolher, entenda bem como é o negócio, quantos eventos e serviços estão envolvidos na saga para fazer a escolha adequada. E aí, com esse desenho, a gente consegue ter a consistência eventual, porque embora não esteja numa única transação, em algum momento todos os eventos serão consumidos e todo o processamento da saga será feito e concluído. Em algum momento isso vai acontecer. E se der algum problema, eu garanto a integridade porque eu ativo minhas transações compensatórias. E aí todo mundo vai fazer rollback em tempo eventual. É isso, gente. Essa foi a visão dos principais patterns que a gente usa para trabalhar com microserviços de uma forma bem direta, objetiva. E eu tentei descomplicar esses conceitos porque eles são muito complexos de fato. Talvez você não seja um mestre agora, né, em todas essas arquiteturas, mas você já tem o primeiro contato, já entendeu o motivador de cada um. Isso é que é importante. A gente não começa um projeto já com CQRS, Event Sourcing, porque vocês viram que eles trazem complexidade. A gente primeiro entende a motivação e depois aplica essas arquiteturas. E para implementar isso aqui, a gente tem alguns frameworks que eu quero deixar aqui como referência. Inclusive, se você tiver interesse que eu traga vídeos para implementar cada uma dessas arquiteturas, comenta aqui embaixo, que aí eu já priorizo aqui na sequência de vídeos. Os dois frameworks que eu falei, né, são o Axon e o Eventuate. O Axon, ele é mais completinho e tem uma abordagem DDD que eu acho muito legal. Eu gosto muito dele, e ele resolve aquela parte da Event Store, faz muita coisa pra gente, então é bem tranquilo de utilizar e integra bem com o Spring Boot. O Eventuate também tem essa pegada, mas não traz muito forte esse DDD, e não tem tantos recursos para lidar com o Event Store como o Axon. Que inclusive, se você quiser, você pode usar o servidor deles como Event Store. Então são dois frameworks que você pode dar uma olhada para se aprofundar nos estudos. Eu também vou deixar uns vídeos aqui no final, alguns cards para você dar uma olhada para te ajudar a implementar esses patterns. Eu já tenho alguns vídeos, como por exemplo sobre o Gateway, sobre o Spring Boot no geral. Vou deixar aqui no final para você dar uma olhada. E, é claro, curte o vídeo, comenta o que achou, compartilha com os colegas e se inscreve no canal ativando as notificações. Eu conto com o teu apoio para continuar crescendo aqui no canal, para trazer conteúdo de qualidade para vocês, que é super importante para a gente crescer como profissionais. Combinado? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.